aqui com Raquel Sarai, presidente e fundadora do IPREC, que é um Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife. Estamos aqui também com Bárbara Santini, que é membro do placamãe.org, e a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a MP 869 de 2018, sobre o que danado é isso, o que é que isso vai afetar na vida da gente, para a gente tentar entender melhor e o que é que a gente pode fazer, se é que a gente pode fazer alguma coisa, né, nesse ponto de vista. Vamos lá, então, Raquel, eu acho que Raquel e Bárbara, né, se vocês quiserem conversar assim, tá tranquilo pra gente. O que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Para a gente começar, assim, tentando contextualizar, para tentar entender que danado é isso e como é que isso vai interferir na vida da gente. Tá bom. Então, primeiramente, obrigada pelo convite, Paloma e Bárbara. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela vem com o objetivo de tentar concretizar o direito à privacidade, né, e à intimidade, que é considerado um direito fundamental pela Constituição. Porque a gente não tinha muito, assim, acho que não tinha muito parâmetro para definir, assim, o que é privacidade. Então... Levando em consideração o contexto da internet. Isso, né? Também, a LGPD, ela é aplicada online e offline, isso, né? Então, isso. Qualquer tipo de banco de dados em que haja algum cadastro nosso, quando a gente faz um cadastro em uma loja, ou quando a gente, não sei, esses cadastros de pagadores, né? Enfim, tudo isso vai ser submetido à Lei Geral de Proteção de Dados. Assim, acho que o objetivo dela é exatamente esse, é concretizar o nosso direito à privacidade, transferir, acho que, o controle do uso dos dados para os usuários, em vez de estar na mão, enfim, de diversos tipos de empresas, né? Aquela ideia do empoderamento do usuário da internet, no sentido de dar mais participação do usuário para proteger os seus dados, que são disponibilizados por nós. Exato, exatamente. É a gente poder dizer se a gente quer que aquilo seja exposto, ou compartilhado, ou tratado de alguma forma. Assim, poder negar isso, poder corrigir se tiver algum dado errado, poder, e assim, dar e retirar o consentimento, né? Consentimento é a palavra-chave. É a gente consentir com o uso dos nossos dados, para qualquer finalidade que seja. Pela lei, o consentimento está atrelado a uma finalidade específica. Então, se a empresa ela tem o objetivo de tratar os nossos dados para, sei lá, três finalidades diferentes, ela deve obter 3 consentimentos diferentes, né? Um para cada finalidade, um para cada objetivo que ela tem. E a gente tem que ser capaz de dar o nosso consentimento sabendo o que é que vai ser feito com os nossos dados, né? E a LGPD, ela só abrange pessoa física ou ela abrange Todo mundo. Todo mundo está conversado por ela. Sim, qualquer tipo de foge. qualquer tipo de tratamento de dados. E isso é que é importante, assim, a gente fala muito no contexto de tecnologia, né? Vocês trabalham com isso, a gente trabalha com isso também, mas é importante destacar que isso serve para, enfim, qualquer contexto, né? A LGPD, ela protege os nossos dados. Por exemplo, é um exemplo clássico, assim, que as pessoas dão, que diz que na 25 de março lá em São Paulo, o pessoal vende dados, né, nome, CPF, não sei o que lá, de pessoa a cada esquina, num CDzinho, assim, ou no pendrive, alguma coisa assim. Então, essa prática, enfim, isso já é ilegal. Mas a LGPD vem justamente para proteger a gente desse tipo de ato, né? Espera aí, né? Não é assim que o negócio tem que acontecer. Porque afinal de contas as pessoas que vendem isso na 25 de março, elas pegam de algum lugar. Então, algum cadastro que foi feito. E que está de fácil acesso, né? Exatamente, sem nenhum mecanismo de segurança, pelo jeito. E o que é uma outra... Isso quer dizer que é um outro requisito que a própria LGPD traz, que já era fomentado anteriormente, que é a questão da segurança. Da segurança, exatamente. Tem que haver requisitos mínimos de segurança. Esses dados têm que ser guardados em bancos de dados seguros, né? E a gente falando aqui, mas eu esqueci de comentar, né? Porque a gente tá falando, banco de dados, porque vende na esquina, um CDzinho e tá lá disponível, não tem segurança. E o pessoal pode até perguntar assim, sim, mas e daí? Que dados são esses, né? Como é que eu disponibilizo esses dados? Sim. Sabe? Como é que eles têm acesso a esses dados e por que é tão perigoso eles fazerem essas coisas ao ponto de ter que criar uma lei
para organizar esse mercado. Exatamente. É porque a gente está disponibilizando dados o tempo inteiro, né? Isso. Dados, o que são dados? São dados que podem ser o nosso nome, nosso CPF, acho que é a coisa mais... são os primeiros que vem à mente, né? mais próximo. Nome, CPF, endereço, telefone, e-mail, isso tudo são dados. Isso. Porém, o que a gente joga na internet também são dados. Então, nossa imagem, né? Nossa impressão digital, Nossa biometria, voz, a nossa voz. pensamentos. As ideias, exatamente. As curtidas que a gente dá. As expressões políticas que a gente faz, que inclusive é tratado como dado sensível. Exato. O que é uma outra categoria, por exemplo, dados de saúde, ou dados de opiniões políticas. Aquele reloginho que você tem no braço, que grava Exato. todos os seus batimentos cardíacos, quantos passos você deu no dia, né? Isso Ou- tudo são dados. Ou o aplicativo que você usa para monitorar sua menstruação, Seu por exemplo. sono, que O fica sono. ligado do lado ali. Até pra beber água tem aplicativo. Exatamente. Beber água. Quantas vezes você Até bebeu o água momento no que dia? você vai beber água. Saiu até uma reportagem essa semana sobre o cafezinho, que não é só não é um simples cafezinho, mas tem um robozinho agora que está instalado em algumas empresas que os funcionários estão lá trabalhando e tal, e aí de repente eles vão tomar um café. E aí esse robozinho consegue identificar o humor, eu acho, da pessoa, algumas características, quantas vezes levantou para pegar o café, porque você tem que colocar sua digital para saber quem é que está pegando o café. E aí, assim, não é só um cafezinho, né? A gente vê aquele desafio dos 10 anos que colocaram. Sim. Você bota uma foto aqui e uma foto lá, que é questionável, né? Mas enfim, é uma coleta de dados, pode chegar a ser. E é até estruturada Né? também, porque aí você está Exatamente. fazendo uma coleta de dados no intervalo de 10 anos, ou aproximadamente 10 anos, né? Porque você colocava uma foto sua atual e uma de 10 anos atrás, ou algo assim. Ou então nas brincadeiras, né? Eles já botavam assim, Brad Pitt e você. Assim. Mas é uma coleta de dados Isso. também, estruturada, que dá para perceber, inclusive, o seu padrão de envelhecimento. Isso. Então, como você era 10 anos antes, como você é agora, Exatamente. expõe o seu padrão de envelhecimento e aí algoritmos podem estudar isso, aprender isso daí e prever até como você vai estar daqui a 20 anos. Ai, meu Deus. É muito complexo. Bom, então a gente já definiu o que são dados. Eu acho que a LGPD também traz alguns princípios, né? Eu não tinha mencionado, mas traz alguns princípios no sentido de... Você falou aqui da finalidade, a gente falou da segurança, que são os princípios que teoricamente não, né? Devem ser obedecidos para que a lei se faça cumprir de uma maneira correta. Eu acho que, inclusive, eu costumo dizer, inclusive, que a obediência daqueles princípios ali colocados chega a ser um mapa de dizer, a LGPD dizendo assim, por favor, sigam os princípios que vocês vão se dar bem. Seguindo aquilo ali é um mapa do caminho de como executar a coleta e o tratamento dos dados. Então, a gente tem aqui a questão da finalidade, como a Raquel já colocou brilhantemente. A gente tem a questão da segurança, que Babi levantou aqui e Raquel complementou. A gente tem a questão da transparência, tem o consentimento, já falado aqui. A gente tem a questão da autodeterminação informativa, que aí entra no que a gente estava conversando sobre utilizar nossos dados para fazer um perfil, né? Porque tudo isso é para fazer perfil, da informação que você recebe na internet, de uma coisa que você pesquisa no seu buscador e de repente essa coisa que você pesquisou aparece numa rede social que você utiliza. Um exemplo super simples, que é o que acontece corriqueiramente, mas isso é uma elaboração de um perfil. E a sua própria bolha. A sua própria bolha, exatamente, e que termina fazendo com que você não obedeça à ideia, você não tenha aquela liberdade da autodeterminação informativa, que é o fato de você ter o direito de escolher como você quer ser informado. Tipo, eu não preciso de alguém me direcionando. Eu quero saber o que está acontecendo fora dessa bolha, sabe? Então tem esse. Tem mais algum que a gente pode... Ai, tem vários. Mas eu acho assim, que o princípio da correção, né? Você poder corrigir se os seus dados estiverem errados. Ou excluir, né? Ou excluir também, exatamente. Se você não quiser mais que os seus dados constem daquele determinado cadastro, daquela determinada plataforma, você tem o direito de pedir para excluir. Eu acho que o principal de todos é o consentimento. Porque, enfim, eu acho que é o que empodera, como você falou.
o usuário no sentido de se autodeterminar. Isso é de meu, dizer né? Isso isso. é meu, eu faço o que eu quero, É. eu sei o que eu quero. E por favor, dá licença, né? Por licença. favor, me obedeça, né? Exatamente Respeite. isso. Porque antes disso a gente ficava muito na mão das empresas, a gente não sabia o que estava acontecendo. Mas agora a gente tem a possibilidade de saber, a gente tem a possibilidade de se informar. Lucro, né, Raquel? Porque Claro. eles utilizam os dados. Porque vocês podem até pensar assim, mas o que é que tem que meu CPF vai estar rodando por aí? O que é que tem que meu rostinho vai ficar rodando por aí? O que é que tem que a minha música favorita vai gerar uma lista no Spotify para mim? Isso tudo gera novos softwares, isso tudo gera uma nova forma de trabalhar, um novo mercado para essas empresas que conseguiram esses dados de maneira gratuita. Então, caramba, se alguém vai ganhar dinheiro com uma coisa que é minha, que seja eu. Eu costumo ter na onda, né? Se alguém vai ganhar, que seja eu. Então, me pergunta se eu quero que aconteça isso e vamos combinar assim uma contrapartida. Tu vai ganhar quanto com meus dados? Aquele negócio da farmácia. O negócio da farmácia Clássico já. é bem clássico, Né? E assim, eu não sei se as pessoas estão prestando atenção nisso, mas eu acho que é bom prestar atenção quando vocês vão comprar o remédio na farmácia. Eu fico deprimida. Por quê? Não, eu tava dizendo para um amigo meu na semana passada que eu agora só dou CPF na farmácia se tiver promoção de desodorante. Pronto. Eu fui na farmácia e tinha promoção de desodorante por leve 3, pague 2. Se eu desse meu CPF, aí ia dar, tudo bem. Porque isso não implica em nenhum histórico meu. A única coisa que eles vão saber é que eu uso aquele determinado desodorante. Exatamente. Isso aí pra gente tanto faz. Tudo bem. Eu não quero é que ele saiba, por exemplo, os remédios que eu estou tomando. Exatamente. Porque isso é que é perigoso. É assim, é o fato de estar sendo formado um perfil ali que sem nenhuma proteção, sem a proteção da LGPD, por exemplo, sem a proibição da venda desses dados, desse perfil meu que está sendo formado ali, isso pode muito bem chegar, por exemplo, para o meu plano de saúde. Sim. E aí, de repente, ele aumenta. E aí você assim, que danado foi que aconteceu que essa mensalidade dobrou. Mas eu acho O que foi que eu fiz? as pessoas, às vezes, elas não se sentem afetadas porque não conseguem enxergar o quanto são afetadas diretamente. Na prática, Na né? prática, você poder ser prejudicado numa entrevista de emprego, ser prejudicado no aumento de um plano de saúde. E às vezes ninguém sabe que seus dados vieram de um CPF na farmácia. Porque na hora que concentra todas as informações no seu CPF, é muito fácil de achar. Todas as informações, elas estão concentradas ali no CPF, que é o nosso documento único, assim, é o nosso, inclusive o governo federal até disse agora que que é um documento único, vai ser tudo centralizado no número do CPF. Então aí isso torna ainda mais perigoso, porque se você coloca, enfim, o CPF está rodando o mundo, pelo jeito, e aí tá tudo lá gravado, todas as coisas que você comprou na farmácia, no supermercado, através dos programas de fidelidade do supermercado também, então dá até para juntar os dados da farmácia com os dados do supermercado para ele saber que tipo de alimentação que você está tendo e a consequência dos remédios que você está tomando. E aí? Né? Isso é muito perigoso, isso é muito complexo, isso envolve uma cadeia de... E só quem deveria saber disso era meu médico, né? Claro, afinal de E contas existe um sigilo médico. Por causa da ética médica, exatamente. Concordo. E a gente voou aqui, viu? Mas vamos voltar. Mas foi bom que aí contextualizou vocês e mostrou para vocês na prática como é que isso aí pode acontecer, né? Mas aí, além da LGPD, a gente teve uma medida provisória, né? Porque tiveram várias propostas de emenda à LGPD e teve essa medida provisória 869/2018. O que é essa medida provisória? Vamos lá. A LGPD ela foi aprovada em agosto do ano passado, agosto de 2018. Ela foi aprovada por unanimidade nas duas casas legislativas, na Câmara e no Senado. Sem modificação nenhuma, tudo bem, tudo certo, todos os debates foram feitos, estava maravilhosa. Quando ela foi para a sanção presidencial, o então presidente, Michel Temer, vetou alguns dispositivos. Ele vetou principalmente os dispositivos que falavam sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, sob a justificativa de que o projeto tinha iniciativa no Legislativo e não podia criar despesa para o Executivo, porque a autoridade estava sendo criada de forma autônoma, com autonomia administrativa, financeira e técnica,
E aí ele disse, não, mas foi a iniciativa foi do Poder Legislativo, dos deputados e senadores, e eles não podem criar despesa para o Poder Executivo. Então eles não podem criar um órgão. Isso. Então ele vetou isso por vício de iniciativa, né? Juridicamente a gente chama assim. Só que ele vetou isso mais um bocado de coisa. Esses aqui também foram coisas muito importantes para o se você vetado. levar em consideração que a própria LGPD, tudo só pode ser executado, fiscalizado pela autoridade, ele saiu vetando. Exato. E aí, ele tinha se comprometido, né, então o presidente Temer tinha se comprometido a, até o final do seu governo, editar uma medida provisória que criaria a autoridade nos mesmos moldes que ela estava sendo criada pela lei. Certo. Só que isso não aconteceu. Não aconteceu. Ele criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vinculada à Presidência da República. Sabe-se que isso foi feito já em contato e em negociação com o governo de transição do governo Bolsonaro. Então ela foi vinculada à Presidência da República, o que para a gente é péssimo, porque tira completamente toda a autonomia dela. Exatamente. Ela veio só com autonomia técnica na medida provisória, e daí ele modificou também diversos outros dispositivos, dos dispositivos que ele já tinha vetado. Ele modificou a redação em relação ao que a lei tinha aprovado. E aí, enfim, piorou diversas coisas. Piorou, por exemplo, a questão do compartilhamento de dados entre órgãos públicos e empresas, porque da forma como estava redigido lá, esse compartilhamento poderia ser feito livremente, não havia nenhum tipo de barreira, nenhum tipo de exigência. Aliás, a exigência que havia era a mesma exigência que há para qualquer outro tipo de tratamento de dados, ou seja, na prática você não tinha nada a mais, nenhuma camada de segurança a mais. A questão do tratamento de dados de saúde também foi um problema, porque também permitia o compartilhamento, entre empresas, livremente. Tinha a questão também da revisão de decisões automatizadas, que pela medida provisória estava sendo a revisão de medidas automatizadas era a própria máquina. Ou seja, eu estou querendo fazer uma revisão de uma decisão que foi feita por uma máquina, que foi tomada por uma máquina, e quem é que vai fazer a revisão? A própria máquina que deu a decisão, ok. Pois é. Então a gente cai exatamente a mesma coisa. Se afeta um direito meu, eu não tenho a quem recorrer, porque não vai ter um humano fazendo a revisão para tratar, com quem eu posso falar e dizer, cara, vamos conversar sobre isso. Não tem, porque eu não posso falar com a máquina. Então, enfim, tinha diversos pontos. Esses são os que me vêm à cabeça, assim, principalmente porque eram os mais gritantes, né? E aí, como a medida provisória foi editada, publicada no último dia útil do governo Temer, no ano passado, 28 de dezembro. Que a gente achava que o ano não ia acabar mais, de tanta coisa que estava tendo, né? Exatamente. Aí no último dia o cara faz um negócio desse, deixou a bomba pro governo atual resolver, né? Então, agora que foram assim, no início do ano legislativo, né, que começa em 1º de fevereiro, os parlamentares tiveram prazo para oferecer emendas à medida provisória. Porque a medida provisória ela é editada pelo Poder Executivo, mas ela tem um prazo, e dentro desse prazo ela deve ser votada no Legislativo para poder virar lei de fato, porque senão ela caduca, né? O que a gente chama de caduca, e ela passa a não valer mais. Então, o Legislativo está com prazo até o começo de junho, se não me engano, para votar tudo, assim, para tudo desse assunto, tanto na Câmara quanto no Senado, no plenário já, assim, para virar lei. Tá. E aí foi em fevereiro, no começo de fevereiro desse ano, foi que os parlamentares tiveram prazo para oferecer emendas a esse texto da medida provisória. E nesse processo foram oferecidas 176 emendas, né, que é um número absurdo,
mas reflete exatamente a importância do tema, né? Assim, e tinha emendas de todo jeito, tanto para melhorar o texto quanto para piorar o texto. E aí nesse sentido... Cada um trazer do seu mundo, né? Claro, e obviamente que tem interesses muitos em jogo. Então tem interesses da sociedade civil, mas também tem interesse de empresas, tem interesses do governo, do próprio governo. Então, assim, quando eu falo em piorar o texto, eu falo em piorar o texto para nós, né? Cidadãos comuns. Exatamente. Para nós, cidadãos comuns, que não temos tanto poder quanto as empresas, que não temos tanto poder quanto o governo, né? Então a gente está aqui defendendo o ponto de vista de sociedade civil. Exato. Então, após esse processo de oferecimento de emendas, foi instalada uma comissão especial mista, que é mista porque ela é formada por deputados e senadores, né? Presidida pelo senador Eduardo Gomes e cujo relator é o deputado Orlando Silva, que foi também o relator da LGPD no ano passado. Então é uma pessoa que realmente tem muito conhecimento sobre o assunto. Tem a bagagem, né? Ele acompanhou os 3 anos de debate da LGPD. Ele estava, enfim, ele é uma pessoa que tem muito conhecimento sobre o tema, né? E aí, nesse sentido, para, assim, dar munição, né, assim, conhecimento mais para os deputados e senadores debaterem o assunto e chegarem num texto que seja, enfim, bom para todo mundo, né? Eles convocaram 4 audiências públicas, que foram realizadas, acho que acabou 2 semanas atrás, né? E aí, cada audiência pública ela tinha um tema diferente, né, para ser tratado, porque justamente tinham muitos temas a serem tratados, a serem revisados pela medida provisória. É engraçado porque a emenda, cada lei tem uma emenda, né, que a gente chama um resuminho do que é que se trata. Aí na emenda da MP 869 só tem dizendo que a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas ela trata de muito só isso. Mas ela trata de muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Então, a primeira audiência pública foi sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Depois teve uma audiência pública sobre essa questão da revisão automatizada de decisões. Teve uma sobre o compartilhamento de dados entre poder público e empresas, segurança pública principalmente, e teve a última que eu participei, que foi a de dados de saúde e pesquisas científicas. Parou. Única do Nordeste que estava lá, viu? Mulher. Pronto, pode continuar. Eu preciso dizer, porque assim, a gente precisa valorizar esses momentos e dizer, pô, que massa, né? Que massa. Que a gente estava representado, que a gente está representado lá por Raquel, que conseguiu chegar lá e falar e dizer as coisas que a gente precisava dizer, que a gente conversa tanto por aqui, mas que poucos são ouvidos, né? Exatamente. Enfim, vá. E o que foi que você falou lá na audiência pública? Para quem não assistiu, tá? Quem não assistiu, a gente vai botar o link depois lá para dar uma olhadinha e... Então, aí eu fui falar sobre dados de saúde e pesquisas científicas, né? O que é que eu falei? Principalmente sobre em relação à saúde, principalmente essa questão do compartilhamento de dados entre empresas que a gente estava falando há pouco. Então, essa questão da farmácia, do supermercado, o compartilhamento disso com planos de saúde, a consequência que isso pode trazer para o usuário, para o consumidor do plano de saúde. Porque, assim, dados de saúde, eles são considerados dados sensíveis, né? A LGPD coloca... A regra é clara. A regra é clara. Ela coloca isso lá bem explícito. Então, dados de saúde... o fato deles serem dados sensíveis significa que tem uma camada de proteção extra. Isso. Né? Você não pode sair compartilhando isso com todo mundo. E aí, nesse sentido, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente compartilha com empresas, principalmente. Eu falo muito de empresas porque, na verdade, não é perseguição. Não. Tá? Não é perseguição. É porque toda a nossa
relação enfim, falando sobre dados de saúde, toda a nossa relação vai ser com farmácias, com hospitais, com plano de saúde, que são todas empresas. Aplicativos. E tudo aplicativos de é tudo empresa. Então, em todos eles a gente vai ter que passar nossos dados para ter acesso ao que a gente fornece. Exatamente. Então, assim, é muito temeroso se não houver uma camada extra de proteção, né, desses dados de saúde, no compartilhamento entre essas empresas. Então, assim, quando você usa um aplicativo, o reloginho lá que está marcando seus passos, ou que está o aplicativo da água, o aplicativo da menstruação e tal, todos eles estão fazendo um perfil seu, assim, eles estão traçando hábitos, isso, né? E te tratando como um tamagotchi. Isso. A relação se inverte. A relação invertida. Então, se isso cai, se isso vai parar nas mãos de empresas que podem vir a te prejudicar de alguma forma, é muito temeroso. Assim, a gente precisa. É por isso que essa questão do CPF na farmácia é tão importante. Porque assim, eu posso ir na farmácia e comprar um remédio para minha mãe, não para mim, sabe? Se a minha mãe tem um problema de saúde e eu vou na farmácia e compro o remédio, tá no meu nome lá, tá no meu cadastro, vai ficar registrado. Se você estivesse tomando aquela medicação. Exatamente. Quando na verdade não era. Quando na verdade não era. E aí, se esses dados forem repassados para o teu plano de saúde, vai dizer, eita, e agora? Raquel tá com uma condição de saúde. Raquel parece que tá doente. Ela tem uma condição de aí saúde aí que não é muito interessante pra gente. Vamos aumentar 20% ou então vamos rescindir esse contrato porque já não é mais vantajoso. Exatamente. E assim, já existe uma grande sombra em cima dos cálculos atuariais que são feitos pro cálculo dessa mensalidade do plano de saúde, né? Sim. A gente não sabe o que é que eles levam em conta. Isso. São cálculos difíceis. Quais são os critérios utilizados para que a gente pague aquele valor específico do plano de saúde? Exatamente. Aí você coloca mais uma camada de sombra nessa equação toda, que é uma coisa que a gente já não entende, que os consumidores já são constantemente vítimas de aumentos abusivos e que a gente vê na prática advocatícia aumentos sucessivos, assim, e as pessoas precisando entrar na justiça para pedir autorização para fazer exame ou para algum determinado tratamento, questionando abusos ou questionando aumentos abusivos que não entendem. Então, assim, são coisas que a gente já vê acontecendo, são coisas que já acontecem comumente. E ainda você colocar mais uma coisa, assim, no meio disso tudo, para piorar a situação, porque a gente sabe que não vai melhorar. Dificilmente, e até é uma coisa curiosa, porque isso foi levantado por um deputado no meio da audiência pública. E eu respondi isso para ele. Ele questionou assim, mas isso pode ser, esses dados podem ser usados para baratear o plano de saúde. Eu fiz, não. Não vai. Porque a lógica capitalista não é essa. Exatamente. A lógica capitalista não é essa. E assim, é aceitável que a empresa tenha uma margem de lucro ali em cima. É aceitável, porque a gente vive nesse sistema. Exato. Mas a gente não pode nunca fechar os olhos para o que elas são capazes de fazer para prejudicar o consumidor, porque isso acontece, isso tem acontecido. Essa conversa me lembra muito, eu não sei se vocês já assistiram Black Mirror, um episódio específico que fala do credit score. Sim. Onde tem uma mulher que ela é caminhoneira e aí ela não consegue comprar um carro, não consegue comprar uma casa, não consegue participar de determinadas festividades e ter determinados amigos porque o credit score dela, na verdade o score dela está reduzido. Isso. E aí é onde entra a questão da relação cidadão-empresa, a questão da influência do capitalismo em relação a isso, porque você só pode comprar uma coisa se você tiver chegado a alcançar no nível tal. Isso. E como é que isso está na sociedade hoje em dia? Porque a gente pensa que a gente não está vivendo isso, mas a gente já está, porque eu tenho uma notinha, eu levei um susto um dia, quando eu tava no Uber, e aí o motorista olhou para mim e fez, como é que a senhora faz para ter uma nota tão alta? Oi? Eu disse, que nota? Eu sabia, né, que tinha uma notinha, mas eu queria entender como é que ele estava visualizando aquilo. Ele, enquanto pessoa leiga em relação à tecnologia, como é que ele estava lidando com aquilo. Não, porque aqui a senhora tem a nota X
E eu queria entender o que é que a senhora faz para ter essa nota. Aí eu disse, eu nem sabia que eu tinha essa nota, dona de besta, obviamente. Eu nem sabia que tinha nota e nem que eu tinha essa nota. Aí ele, tá certo. Só que isso leva pra gente, assim, qual é o tipo de carro, isso numa sociedade mais, digamos, movida a essa ideia de credit score, qual é o tipo de carro que vai chegar para mim na hora que eu pedir o Uber, qual é o tipo de seguro que eu vou poder utilizar, porque isso já existe nas seguradoras, você ter o seu perfil e aí você, vou pedir um empréstimo, porque se tu pedir um empréstimo, a parcela, a gente pede o mesmo valor, ele dividido com a mesma quantidade de parcelas, mas o valor para tu é um e para mim é outro. Como é que eles fazem essa diferenciação, né? E aí está exatamente nos costumes que a gente utiliza, nos dados que a gente disponibiliza no meio virtual. Né? Exatamente. E aí traz essa parte não só de lucro, a parte capitalista da coisa, mas traz também uma questão sociológica, mas que a gente não vai entrar aqui, né? Senão a gente vai passar o resto do dia voando. Mais complexo. Mais complexo, mas vamos se até esse negócio aqui. Então, você foi dar a sua contribuição, representando o Nordeste, as mulheres nordestinas, né? Os institutos de pesquisa do Nordeste, a gente ficou super feliz para falar sobre essa questão das empresas e também sobre a questão do consentimento. Isso. Da necessidade de que se mantenha o consentimento nessas relações, nessas coletas e tratamentos de dado. Isso. Para que se dê fluência, né? E cumprimento à LGPD. É uma questão bem sensível porque, enfim, eu fui duramente atacada lá em relação a esse ponto. Porque, assim, as empresas defendem que não haja necessidade de pedir consentimento, por exemplo, quando for ser transmitido o prontuário médico de forma digital de um hospital para outro do paciente. Porque, por exemplo, o paciente pode estar em coma, ele pode estar, enfim, indisponível, ele pode não estar podendo dar o seu consentimento naquele momento. Certo? Então, a argumentação deles é no sentido de que, não, mas a gente não pode exigir consentimento numa situação que o paciente pode ter, sei lá, sofreu um acidente no meio da rua, foi socorrido, mas não tá consciente, ele não pode dar o consentimento naquele momento. E a gente não pode parar o tratamento dele por causa disso. Mas isso é uma situação de emergência. O médico, inclusive, não pode parar o tratamento. O hospital é obrigado a atender. Pode nem saber quem é. Exatamente. Ele é obrigado a atender, resolver o problema, salvar a vida da pessoa, para depois tomar medidas burocráticas. Estão querendo botar uma regra em cima de um argumento de uma exceção. Exatamente. Teve um outro ponto que me chamou a atenção também, que foi falado lá na audiência, que eu quase respondi, por um pouco eu não respondi esse cara, mas porque eu não tive muito tempo também para falar muita coisa. Mas eu fiquei profundamente incomodada com o que ele falou. Ele usou, por exemplo, como argumento o fato de que, mas a gente já trabalha muito bem dessa forma. Se a lei proibir isso, a gente vai ter que mudar toda a nossa operação. Eu fiz, mas como assim? Peraí, senta aqui, vamos conversar. Porque, inclusive, a própria medida provisória, existe vamos do começo, existe um tempo de adaptação que todas as empresas vão precisar cumprir. Assim, para todas as empresas que são afetadas pela LGPD, todo mundo, na verdade, se adaptar ao que está escrito ali, que é o que a gente chama de vacatio legis, vacância da lei. A lei está aprovada, mas ela não está vigente. Então, ela tem um tempo. Esse tempo, no texto original aprovado pelo Congresso, era de 18 meses. Então, ela entraria em vigor em fevereiro do ano que vem. A medida provisória aumentou isso. Aumentou para 2 anos. Que faz com que ela só entre em vigor em agosto do ano que vem, agosto de 2020. Então, você tem... Desculpa. Então, você tem 2 anos para adaptar a sua operação. Ao que a lei está dizendo. Você não pode usar o argumento de que, mas vai mudar as coisas pra gente e a empresa vai ter que se adaptar. Não! Você tem um tempo pra isso, filho. Cuide. Mude. Vai ter que mudar mesmo. Mude. Mude. Querido, você tem tempo pra isso, inclusive. A lei não está vigente ainda. E faça bem feito. Por favor, me proteja que eu quero. Sabe? Eu tenho uma pergunta pra te falar em relação a isso
de olhar para como é que tu vê a tua perspectiva em relação ao que tu falou lá. Acha que vai realmente ser atendido para o teu lado ou para o lado dessa pessoa que tá lá dizendo que tá muito bom, né? para as empresas, dizendo que tá muito bom assim para a empresa. Como é que acha que essa medida provisória com as emendas vai seguir? Né? O relatório foi apresentado ontem, e ele modificou a redação nesse ponto. Modificou a redação desse artigo lá. Eu tenho que respirar fundo para falar isso porque porque assim, a gente ainda está eu não consegui analisar ainda, porque isso foi ontem e eu não consegui ainda parar para analisar exatamente quais são os efeitos disso. E na verdade isso pode mudar ainda, porque o relatório está previsto para ser votado no dia 7 de maio só. Então daqui para lá isso pode mudar de acordo com negociações, enfim, políticas, lobbies, essas coisas, né? Isso pode mudar. Mas foi acrescentada uma exceção lá, acho que uma expressão que fala assim, em benefício do usuário, do titular dos dados, e uma exceção lá para quando forem assim, o compartilhamento for ser feito para tomar medidas administrativas e financeiras, ou seja, para fazer as cobranças relativas ao tratamento que foi feito pela pessoa, né? O serviço que ela utilizou. Eu não sei se isso é bom ainda. Eu ainda não parei para pensar se isso é bom, se melhora, se piora. Eu tendo a achar que melhorou, porque pelo menos ele tem uma hipótese ali objetiva dizendo que é para... unicamente. Para fazer essas cobranças, né? Assim, no caso, porque também era uma outra preocupação do pessoal que estava lá. Era assim, mas como é que a gente, se não pode compartilhar os dados do hospital para o plano de saúde, como é que o plano de saúde vai fazer a cobrança? Porque essa cobrança ela é individualizada, né? É preciso saber quem é o paciente, identificar o paciente e identificar o que ele teve, a doença que ele teve e o tratamento que ele fez. Aí eu acho que entra a questão da finalidade. Se for passado e for obedecida essa finalidade única de cobrança, ok. Então, é por isso que eu acho que eu tendo a achar que melhorou. O problema é que isso pode mudar até o dia 7 de maio ainda. Então, e na verdade, como depois do dia 7 de maio, se aprovado esse relatório na comissão mista, ele vai para o plenário ainda, no plenário ele também pode sofrer modificação. Então, a gente está muito vulnerável ainda. Há muita mudança nesse texto. Assim. O texto não está estável de jeito nenhum, ele ainda vai sofrer modificações. Eu tenho certeza que não vai ser aprovado do jeito que está, ele vai sofrer algum tipo de modificação. Mas em relação aos dados de saúde, eu tenho essa tendência a achar que melhorou, porque pelo menos tem uma condição objetiva, sabe? Agora, e assim, eu também ainda estou pensando se, por exemplo, os serviços das farmácias podem ser enquadrados nesse inciso. Eu acho que não, mas é um risco, é sempre um risco. A gente não tem como... Eu acho que a gente poderia agendar um outro vídeo, depois a gente estudar esse relatório, depois a gente escutar o que é que vai vir por aí, para a gente trazer se confirma ou não essa perspectiva, né? A gente tem aqui, tá meio ansiosa, assim. Porque na verdade as coisas estão acontecendo muito rápido. Exatamente. E aí a gente precisa de parar um pouco, sentar, analisar e ver como é que funciona. Pronto, aí a gente marca outro para terminar essa conversa sobre a MP. Pronto. Tem mais alguma coisa, Raquel, que tu queira conversar assim, que tu acha importante o pessoal saber sobre esse negócio de LGPD, sobre MP, sobre internet, dados? Tu acha que tem alguma coisa assim que... Não, eu acho que, assim, eu só queria deixar uma mensagem que as pessoas pensem mais no que elas andam compartilhando enquanto informação pessoal, assim. O sentido de privacidade parece que mudou um pouco, né, para as novas gerações. Mas, assim, eu acho que a gente tem que pensar muito no que a gente compartilha com o mundo, e principalmente com plataformas tecnológicas, porque, enfim... consequência, né, desse compartilhamento exacerbado. Tudo que a gente faz na internet fica registrado, né? Não tem aquele negócio de apagar, não existe apagar. Apagar
enfim, surgem outros e outros e outros, cópias E eu lá. costumo dizer que a gente nunca tá sozinho. Também. A gente tem aquela ideia, aquela sensação de que eu tô aqui sozinho, vou fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser, quando na verdade não tá. Não tá. Não tá. Então eu acho que vale esse recado que a Raquel deu, é muito importante, principalmente para crianças e adolescentes que estão aí assistindo esse vídeo, né? Aquele compartilhamento daquela foto que você quer fazer, né? Será que faço ou não faço, vou mandar e tal. Faz não, né? Pessoalmente não é mais legal? Faz não, porque passa para outra pessoa, pode compartilhar, pode ser um dado a mais no teu perfil aí que estão gerando e tu nem sabe o que está gerando, né? Enfim, fica a sugestão, vocês fazem o que vocês quiserem, tá? Eu acho que a gente é muito assim, pensar antes de fazer isso assim. Você sabe as consequências que isso pode gerar, sabe? Tudo bem. Existem formas seguras também de fazer compartilhamento. Então utiliza programas seguros, assim, criptografados ou aqueles que tem tempo para apagar a mensagem depois que a pessoa lê, porque aí você sabe que de fato apagou a mensagem. 5 segundos. Exatamente. A pessoa vai ver por 5 segundos e pronto, acabou. Assim. Extinguiu. Então assim, tem essas possibilidades também. Eu acho que é uma questão de a gente pensar, buscar conhecimento para saber, fazer as coisas com segurança, buscar sempre informação. Se não souber, pergunta a alguém, pergunta a quem sabe mais. Não sei, esse tipo de coisa. Assim, acho que a gente precisa internalizar mais, pensar mais sobre o que é que a gente está compartilhando com as pessoas. Com pessoas e com plataformas também, né? Que por trás das plataformas tem empresas. Então, assim, pensar, refletir, buscar conhecimento, sempre nesse sentido, assim, para você ter o maior controle possível sobre as informações que tem no mundo existindo sobre você. Muito bem, arrasou. Babi, tem alguma pergunta Eu tenho mais? só mais uma pergunta, que vai ser rápida para não prolongar. Mas é porque toda vez que a gente fala de LGPD, eu acho que uma das perguntas que mais... LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. A gente passou aqui o tempo todo falando LGPD, a gente esqueceu de falar sobre isso. Quando a gente fala dessa lei, eu acho que a pergunta que mais vem é quanto à fiscalização. Porque o pessoal está desacreditado, certo? Eu vou cumprir aqui direitinho, vou olhar bem o que eu estou compartilhando, mas quem é que vai fiscalizar isso? É o governo que vai fiscalizar isso? Competência. Aí o que é que tu acha em relação à fiscalização? Se ela vai ser cumprida, por quem ela vai ser cumprida? A fiscalização de todo o compartilhamento de dados pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é feita pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é aquele órgão que eu falei no começo, que tinha sido vetado pelo presidente e foi incorporado de novo na medida provisória, mas de uma forma meio errada, né? Esse órgão vai ser criado pela medida provisória, né? O relatório que foi apresentado ontem tem um modelo de autoridade. Para nós é melhor que ela seja uma autoridade autônoma, independente, autônoma no sentido administrativo e financeiro, que ela tenha financiamento para isso, porque e aí nesse sentido ela é como se fosse uma agência. Então agências reguladoras que a gente tem que existem, a ANEEL, a Anatel, essas agências assim, a NPD vai ser mais ou menos no mesmo formato. O ideal seria isso. No relatório que foi apresentado ontem, ela vem de uma forma... Ela vem ainda ligada à presidência da República, mas em caráter transitório. Existe um prazo determinado para que o Executivo crie a autoridade, crie a agência, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, acho que o prazo é de 2 anos, para que ela seja de fato um órgão autônomo, independente, porque ela precisa fazer a fiscalização, inclusive do governo. Se ela for um órgão da administração direta, né, vinculada à presidência da República, como é que ela vai fiscalizar o governo? Quem vai fazer? Eu estou bem mais aliviada com essa informação. Agora sim, de novo, isso pode mudar, né? O relatório não está pronto. Assim, Vamos acreditar. A gente precisa acreditar. A gente precisa acreditar, a gente precisa ser otimista mesmo, porque senão não funciona.
Pronto, então eu queria agradecer a presença de Raquel aqui, que é a presença do IPREC aqui junto da Placa-Mãe. A gente coloca como um primeiro, né, o primeiro trabalho, a primeira junção. Daqui pra frente vai ter muita coisa aí, a gente conta pra vocês depois. Mas esse foi o primeiro contato, então eu queria agradecer. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. E curte, compartilha, divulga, faz o que vocês acharem melhor. Tá? Obrigada pelo convite. Obrigada, foi ótimo. A gente que agradece. Né? Obrigada. Então, um beijo. Tchau.